é fundamento de vida, de toda a vida humana. Sem ele, ninguém terá direção certa. Planta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na boca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos os anos vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quando ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos, ele chama ditosa seu marido, a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo celebravam-se em Caná da Galileia, já estava lá pela metade. De repente veio a faltar vinho. E a mãe de Jesus, Maria, percebendo o atrapalho dos anfitriões para servirem os convidados, chegou ao seu divino filho e lhe disse: meu filho, eles não têm mais vinho. Jesus olhou sua mãe e disse: mulher, a minha hora ainda não chegou. A Virgem Maria compreendeu a palavra de Jesus e disse aos serventes e anfitriãos: fazei tudo o que ele vos mandar. E assim foi. Jesus chamou os serventes, levou-os para fora do salão, aonde haviam uma porção de talhas, potes de pedra, cheio d'água até as bordas, que era para a ablução dos judeus. Ainda não tinham servido a ninguém. E Jesus, erguendo as suas mãos, abençoou aquelas talhas de água, olhou para o céu e depois disse para os serventes: agora ide e distribuí para todos os convidados. E eles assim o fizeram. Depois de alguns momentos, aqueles que provaram daquela água transformada em vinho perguntaram aos donos da casa: que novidade é esta, que nós não estamos acostumados a ver nem a sentir? Em todas as festas que temos ido, sempre se dá por primeiro o vinho bom e precioso. Depois que todos já estão embriagados, então se serve o vinho da pior espécie, porque aí já não sente mais qual é o bom e qual é o ruim. Como é que tu conservaste até este momento da festa esse vinho tão delicioso? Nem o anfitrião e nem os que tomavam o vinho sabiam dar explicação, se bem que os serventes sabiam que aquele vinho precioso era exatamente aquela água que Jesus abençoara, transformando-a em vinho para a alegria de todos os convidados daquela festa de casamento. Foi este o primeiro milagre feito por Jesus Cristo
na sua vida pública em Caná da Galileia. Se a ele pediu socorro. Jesus não deu o socorro de imediato, mandou esperar um pouco e fez o que vós já ouvistes na leitura do Evangelho. Estendeu as suas mãos poderosas sobre aquela água e transformou-a no mais delicioso vinho que talvez esta humanidade tenha tomado até hoje numa festa de casamento. Deram também a explicação e o Evangelho na sua minúcia diz: o costume era dar para todo mundo um pouquinho do vinho melhor, do vinho precioso, do vinho gostoso. E depois que todo mundo já estava quente, como a gente diz, na linguagem de outro, meio alto, aí então dava qualquer vinho, porque todo mundo tomava à vontade, porque já não tirava a diferença do bom e do ruim. Ali houve uma diferença muito grande. O vinho bom foi dado no fim. E aí todo mundo viu a diferença. Como é que nós estávamos tomando até agora um separe a morte? Porque quando o padre casa dois noivos e lhes dá a independência, uma das coisas da oração do padre é essa: só a morte vos separe. Para aqueles que se amam, nem a morte separa. E o que nós vemos no mundo que estamos vivendo hoje é que os casamentos não aguentam nada. Os casamentos de hoje são feitos de puxa-puxa. Os casamentos de hoje parece que não são feitos no amor, não são feitos na fé, não são feitos na coragem, tendo a falta de fé e trocando o amor verdadeiro pelo amor negativo. Por isso que os casamentos não duram. Eu ontem recebi uma notícia que um advogado nosso aqui está com 16 ações de casamento para desmanchar. E tem padres que estão com as mãos na cabeça, mal casa, daqui a pouco já está vendo aqueles nubentes que juraram. Estes nossos dois irmãos, Silvio e Zilda, que sem dúvida nenhuma, como disse a leitura desta Santa Missa de hoje, primeira leitura, tiveram a coragem de chegar à terra, calejar as suas mãos, plantar as suas parreiras, fazer o seu vinho, coar o seu vinho, engarrafar o seu vinho, tomar o seu vinho, construir a sua casa. Aqui está uma casa construída de pedra e cimento armado, bem construída. Pode ser até o símbolo deste casamento que foi construído na pedra de granito da fé de Jesus Cristo. Como essa casa aqui também, este porão em que estamos celebrando esta Santa Missa, é construído na pedra de granito, símbolo de um casamento verdadeiro e durável. Que Deus abençoe este casal que aqui está, pela honra e a fidelidade matrimonial das suas alianças, que daqui a pouco eu vou oferecer a Deus e benzer nesta Santa Missa. E que esta graça de Deus, este exemplo de pai e mãe, que ultrapassaram todas as dificuldades, dia e noite, sol e calor, chuva e frio, por todos os dias da sua vida durante 50 anos, sirva de exemplo, sirva de luz, sirva de força, sirva de estímulo, sirva de incentivo para esta geração que está vindo aí e que não tem coragem para coisa nenhuma.